E aí, pessoal, tudo bem? Galera que está aí visitando o blog. A gente vai ver então agora uma aula bastante resumida de História da Educação Brasileira, mas embora seja um resumo, eu procurei aqui separar, montar aí um material com os conteúdos que mais têm aparecido em provas e concursos e tudo mais. Então, para quem vai fazer a prova de pedagogia, né, específica de pedagogia, então é interessantíssimo que assista aí esse conteúdo, caso não tenha lido ainda. E também, se leu, de repente pode ver alguma informação extra que eu estou colocando aqui no material para vocês. Bom, a finalidade desse curso de História da Educação Brasileira, então, é a princípio o concurso público, né? O concurso que a gente tem aí de imediato é o da SED do Paraná. Então, vocês analisem aí, tenham um bom curso e não se esqueçam de colocar comentários, dúvidas e tudo mais, tá? Então, eu vou ficar à disposição, então, para ajudá-los aí no decorrer após essa aula. Começando, então, o nosso conteúdo de História da Educação Brasileira, um conteúdo específico, né? Então, a gente vai começar aqui com Educação na Colônia. Quais são os principais aspectos da educação no período colonial? Antes de mais nada, nós temos que considerar o seguinte, que contribui bastante com a estruturação da educação na colônia os fatos históricos que ocorreram nesse período. Então, nós tivemos as grandes navegações, nós tivemos expansão marítima e comercial, nós tivemos ascensão da burguesia, do absolutismo, crise do catolicismo e depois reforma protestante e contra-reforma. Eu não vou falar sobre esses aspectos, são aspectos de história geral, mas que é importante que você saiba que eles contribuíram para a construção desse cenário que nós veremos aqui, especificamente no que diz respeito à educação. Então, vamos falar um pouquinho dos jesuítas no Brasil, né? Porque eles introduzem, então, a educação no Brasil, a educação colonial. Então, os jesuítas chegam ao Brasil em 1549 e desde então eles passam a consolidar o ensino público da colônia, a partir então da Companhia de Jesus. E quais são as primeiras ações dos jesuítas? Então, eles criam aquelas escolas de primeiras letras, de alfabetização, e também criam os colégios formadores de sacerdotes. Tá? Então, são dois pontos importantes. A Companhia de Jesus vai cuidar da educação na colônia, vai criar escolas de primeiras letras e vai criar também colégios formadores de sacerdotes. Uma coisa importante que a gente tem é que nessa educação jesuítica aí, nós vamos ter, isso é parte da contra-reforma, tá? Então, a educação, a Companhia de Jesus faz parte da contra-reforma, que é aquele ato da Igreja Católica que vai tentar aí fazer frente à reforma protestante. Bem, ainda no que diz respeito ao ensino jesuítico, que é importante a gente falar, embora os jesuítas estivessem no Brasil para cuidar então da educação e para difundir, obviamente, a religião, o governo de Portugal não permitia a criação de universidades na colônia, né, e também impunham outras medidas, né, que cerceavam a emancipação intelectual. Logo, os jesuítas eles vão ficar bem restritos ao processo de alfabetização mesmo. Então, nós não teremos aqui nenhum tipo de universidade jesuítica, por exemplo. Isso não vai existir na colônia, porque justamente a metrópole, Portugal, não permitia, porque caso nós tivéssemos uma evolução muito grande na educação, obviamente que essa população iria buscar a emancipação intelectual e, consequentemente, política, né? Então, era uma forma aí do governo português cercear esse tipo de ação. Bom, outro ponto fundamental aqui, né? Os jesuítas eles vão, então, basear o seu trabalho bastante na catequese indígena. O índio é um alvo bem importante aí da educação jesuítica. Eles vão aplicar a escolástica, que é essa fase, né, já que começa já na Baixa Idade Média, em que os padres, a igreja tem esse papel importante na educação da sociedade. A igreja acaba tendo um papel bastante importante, de escola mesmo, e que vai passar então os valores da fé, os valores cristãos e tudo mais. E o ensino jesuítico, bastante tradicional, ele vai se fundamentar bastante no humanismo, né?
Então, aqueles conteúdos mais relacionados à arte, ao homem, os conhecimentos de mundo que existiam até então, a cultura, então o conhecimento humanístico. E também a gente fala muitas vezes que ele é enciclopédico, que inclusive são características, né? Tanto o humanismo quanto o enciclopedismo são características das escolas tradicionais, e a escola jesuítica é bastante tradicional. Bom, um outro ponto aqui importante é que naquele momento a educação era um privilégio da nobreza. Nós tínhamos sim a tentativa de alfabetização dos índios, mas a educação em si, o processo educacional em si, acabava sendo um privilégio da nobreza, né? Então não havia um processo de difusão da educação para toda a colônia, para toda a população da colônia, mas somente a pequenos grupos que pertenciam às classes mais privilegiadas. Inclusive, esses grupos de classes mais privilegiadas é que acabavam indo então para Portugal, cursando uma universidade. Um ponto importante aqui vem a ser a chegada do Marquês de Pombal já no século XVIII. Então, o Marquês de Pombal vai chegar como um déspota esclarecido aqui no século XVIII. E esse despotismo do Marquês de Pombal, uma das medidas desse despotismo vai ser a expulsão dos jesuítas. Então, a expulsão dos jesuítas ocorre em 1759. E a partir dessa expulsão, o que nós teremos? Então, nós teremos algumas medidas aplicadas por Marquês de Pombal. Primeiro, implantação do ensino público oficial. Então, a primeira medida, implantação do ensino público oficial. Nós temos também a nomeação dos professores agora pela coroa, porque até então quem ensinavam eram os jesuítas, eram os padres jesuítas. E agora, como eles foram expulsos, os professores serão nomeados pela coroa. Nós também teremos, como uma outra medida, um sistema de aulas régias, tá? De disciplinas isoladas. Então, lá na hora da prova, do seu concurso, preste muita atenção, porque caso caia essa expressão aulas régias, você sabe então que está falando das medidas implantadas pelo Marquês de Pombal. Então, nós temos esse sistema de aulas régias e de disciplinas isoladas. Surge também uma coisa chamada de subsídio literário. O subsídio literário é justamente o pagamento dos professores. A remuneração dos professores é chamada de subsídio literário. E tem um ponto interessante, né, porque vejam que não existia então uma difusão muito forte da educação na colônia. No entanto, os padres jesuítas faziam isso muito bem. O Fernando Azevedo, na obra dele, A Cultura Brasileira, vai chamar essa fase pombalina do Marquês de Pombal de retrocesso. Então ele vai dizer o seguinte, que existe aí um período de decadência e transição desse momento em que os jesuítas são expulsos do Brasil. Obviamente que isso não quer dizer que a educação jesuítica fosse uma educação bastante moderna, que se difundisse amplamente para a sociedade. Não é isso. É que existia um padrão que estava sendo construído educacional. E com o Marquês de Pombal, embora as ideias políticas, as medidas sejam implantadas, na prática, isso para o Fernando Azevedo, analisando a história brasileira, ele vê como um período de retrocesso. Então ele chama essa época do Marquês de Pombal, essa época pombalina, um período, né, que ele fala que é meio século de decadência e transição. Então a gente tem aí um ponto crítico, e essa crítica emana do Fernando Azevedo, uma autoridade também na história brasileira. Bom, saindo da colônia rapidamente, a gente tem aí a questão da educação no Império, né? Quais são os fatos históricos que vão contribuir com a estruturação do cenário político-social no Brasil? Então a gente tem o capitalismo industrial, teve a primeira revolução industrial no século XVIII, depois vai ocorrer a segunda revolução industrial no século XIX em outros países, que não a Inglaterra. A chegada da família real no Brasil, nós temos então, com a chegada da família real, a ruptura do pacto colonial, o processo de independência, a Constituição outorgada de 1823, no caso a Constituição de 23 e depois a outorga, né, em 24, e as transformações culturais. Então fique atento também que aí nós temos fatos históricos gerais que vão contribuir
com a estruturação do cenário sociopolítico que nós veremos agora, mais especificamente no que diz respeito à educação. O primeiro ponto importante é que durante todo o século XIX, todo esse período imperial no Brasil, o ensino ele será elitista e propedêutico. Elitista por quê? Porque ainda continuam tendo acesso ao ensino no Brasil aos filhos dos nobres e os próprios nobres. E propedêutico quer dizer o quê? Que esse estudo está atrelado aos interesses do ingresso em cursos superiores. Então, o objetivo dele é simplesmente preparar a pessoa para o ensino superior. Então, ele tem essa característica propedêutica, né? Um outro ponto que a gente tem que ver é que o ensino, nesse momento, ele é dividido, né, em ensino elementar, ele é dividido também em ensino secundário e ele é dividido em ensino superior. Então, elementar, secundário e superior. Vamos tirar aqui o superior e o secundário. Vamos falar um pouquinho do ensino elementar. Então, como que funciona esse ensino elementar? Então, em 1823, surgiu no Brasil uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte discutiu, então, a estruturação da educação no Brasil Império. Vejam que o Brasil já está uma nação aí independente, né? 1823 já. Então, a Assembleia Constituinte de 1823 vai discutir e vai criar um Sistema Nacional de Instrução Pública, que é um Sistema Nacional de Educação, chamado, então, de Sistema Nacional de Instrução Pública. No entanto, o que ocorre posteriormente é a dissolução da Assembleia Constituinte e a outorgação da Constituição que era para ser promulgada. Então, aquela Constituição que era para ser promulgada, ela acaba sendo outorgada. E com essa outorga, nós temos alguns objetivos daquele sistema nacional de instrução pública que não serão executados. Tá? Então, nós temos um retrocesso aí nessa estruturação da educação no Império. Uma Constituição Federal era para ser promulgada em 1823, no entanto, com a dissolução da Assembleia, houve a outorgação de uma Constituição em 1824 e ela não seguiu aí, então, esses planejamentos que a Assembleia tinha levantado. O que se manteve, né, daquele Sistema Nacional de Instrução Pública? O que se manteve na Constituição de 1824? Uma coisa, o princípio da liberdade de ensino, sem restrições, e também a intenção de uma instrução primária gratuita. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado, então, iria fornecer educação gratuita, no entanto, para o ensino primário, para aquele público do ensino primário. Né? Então, são dois pontos de estruturação da educação que, apesar da Constituição de 1824 ter sido outorgada, esses dois pontos permaneceram. Então, vejam lá, princípio da liberdade de ensino sem restrições e intenção de instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Então, todo cidadão teria que pelo menos saber ler e escrever. Então, ele teria a instrução primária gratuita. Um outro detalhe é que surge a Lei de 1827. Essa Lei de 1827, já no artigo 1º dela, o que ela determina? Ela já determina a criação de escolas, que são chamadas escolas de primeiras letras. Então, em todas as cidades, vilas, o que se chamava na época de lugarejos, ou seja, em todos os lugares, em todo o Império, deveriam existir as escolas de primeiras letras, que são as escolas de alfabetização. Também outro artigo, no artigo 11, né, também dizia o seguinte, que haveriam escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. Vejam que nós temos escolas aí, então, que separam meninos de meninas. Eles têm educação diferenciada justamente pela diferença de sexo. A sociedade ainda é tradicional, ela tem valores ainda antigos, né, valores diferentes dos nossos atuais. Então, as escolas separavam meninos e meninas. O que nós temos que analisar também
é que a educação, nesse momento, ela ficava a cargo do poder central, né? Só que, com a reforma de 1834, que é uma reforma que vem posteriormente para o ensino elementar, né? O secundário e o de formação de professores, que o que nós tínhamos no ensino secundário de formação de professores, passa a ser de responsabilidade das províncias, tá? Então, além do ensino elementar, a reforma de 1834 vai trazer como iniciativa de responsabilidade das províncias também o ensino secundário e a formação de professores. Vejam que nesse momento nós temos o governo central, o império, e nós temos as províncias dentro do império, não é? Então nós tivemos uma lei, 1827, repetindo, que determina a criação de escolas de alfabetização, são chamadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, todas as vilas, qualquer lugar do império. Só que surge também uma reforma de 1834. Então essa reforma de 1834 vai dizer o quê? Que apesar da educação ficar a cargo do poder central, o ensino elementar, o secundário de formação de professores passa a ser, então, de iniciativa e responsabilidade das províncias. Só que a gente tem um problema, né? O problema é que não há infraestrutura para oferecer esse serviço educacional, tá? Não há infraestrutura. A infraestrutura da educação básica é péssima. A população não consegue, então, participar dessa formação, não está inclusa no processo de alfabetização, e o que acontece é que o analfabetismo da população brasileira no século XIX é muito alto, né? Por volta de 1890, que é aquele período que nós vamos entrar então, né, que nós já estamos na República, o Brasil República, o analfabetismo no Brasil é de 67,2% da população, ou seja, praticamente toda a população é analfabeta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, apesar da boa vontade do Estado brasileiro imperial fornecer, né, instrução primária, alfabetização gratuita para todos os cidadãos, isso não deu muito certo, dentre outros motivos, o mais importante, por causa da péssima infraestrutura da educação básica, tá? Então não tinha escolas estruturadas, não tinha sequer um planejamento para a educação, uma forma de se prestar esse serviço educacional a partir do Estado. Com relação ao ensino secundário, uma coisa importante que a gente tem que guardar é que não havia uma articulação entre o ensino primário e o ensino secundário. Vejam que hoje a escola oferece uma educação com um sistema progressivo, né? As crianças vão passando de ano e vão adentrando em anos, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, né? Então a gente tem aí um sistema de progressão, de progressividade. Na época, o ensino primário ele não estava articulado ao ensino secundário, não existia uma unidade na educação brasileira, ela estava bastante desconfigurada. Então, o ato adicional de 1834, que é essa chamada de reforma de 34, o que vai acontecer? A coroa, ela passa, né, quando a gente fala coroa, o Brasil, o Estado imperial, ele vai passar a promover, regulamentar, se responsabilizar apenas pelo ensino superior. E como nós vimos, já o ensino secundário e elementar, ele fica a cargo das províncias, lembrando que a gente já falou agora há pouco, que as províncias não tinham estrutura, então as escolas praticamente não existiam. No entanto, o que a gente pode dizer, né, é que existe, na verdade, uma pseudocentralização. Por que pseudocentralização? Pelo seguinte: então, o ensino elementar e secundário ficam a cargo das províncias. Isso aí está tranquilo. Já o ensino superior fica a cargo da coroa. Só que em 1837 foi criado um colégio, que é o Colégio Dom Pedro II. E esse colégio acaba ficando responsável, sob responsabilidade da coroa. Então, a coroa é responsável pelo Colégio Dom Pedro II. Por isso que a gente fala de pseudocentralização, porque no caso do Colégio Dom Pedro II,
esse colégio ele é um colégio de ensino elementar e secundário. E é a coroa que se responsabiliza por ele. É como se fosse um colégio modelo. Inclusive, uma observação importante é que os demais liceus provinciais, que eram as escolas, né, chamadas de liceus, os demais liceus provinciais, eles precisavam se adequar aos programas do colégio padrão, que no caso era o colégio Dom Pedro II. Inclusive, deveriam usar os mesmos livros didáticos. Isso vai gerar uma desigualdade e um processo de dificuldade muito grande, porque, repetindo, as províncias não tinham condições de dar a mesma estrutura para suas escolas que era dado ao Colégio Dom Pedro II. Tá? Justamente por causa disso, por causa dessa falta de estruturação da educação brasileira, dessa falta de coerência, de unidade, do estudo propedêutico, elitista, entre outros, em 1860 iniciam-se alguns debates sobre a educação brasileira. Qual era o foco desses debates? Seria justamente a tentativa, então, de, vamos dizer assim, imprimir nas escolas, né, um viés mais liberal, um viés mais próximo do que era, por exemplo, a educação, a sociedade lá nos Estados Unidos, que defendesse ideias de liberdade de ensino, de consciência, que defendesse novidades pedagógicas, novidades, áreas que vinham do exterior, né? Que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Europa, áreas mais liberais. Então, dentro dessas ideias liberais, nós temos o quê? Escolas liberais, defesa de ideias de liberdade, defesa de ideias de liberdade de consciência, liberdade de ensino, liberdade de propostas pedagógicas. Isso quer dizer o quê? Que em 1860 os debates vão questionar um pouco a presença da Igreja e a presença do Estado na formulação das políticas educacionais. Tá? Porque o Estado e a Igreja tornam a educação muito rígida, muito inflexível, e isso vai gerar alguns descontentamentos. Então, em 1879, vai surgir uma reforma, a reforma de 1879, que é chamada de Reforma de Leôncio de Carvalho. O Leôncio de Carvalho, naquela época, é visto como um inovador do ensino. E nessa reforma surge uma proposta de lei, né, uma lei que defende o quê? Ela vai defender alguns pontos importantes, como liberdade de ensino, inclusive sem a fiscalização do Estado. Tá? Então vejam que o Leôncio de Carvalho percebe realmente que o Estado ele centraliza demais algumas ideias na escola e a escola com isso não progride. A escola se mantém muito tradicionalista. Então, liberdade de ensino, para que as escolas, inclusive das províncias, tivessem liberdade para aplicar seus métodos e suas práticas. Liberdade de frequência. Hoje, por exemplo, não é assim, nós sabemos que o aluno, por exemplo, para ser aprovado, ele precisa de um mínimo de 75% durante o período letivo, né? Então, na reforma dele, ele acabava pregando a liberdade de frequência. Também liberdade de credo religioso. Então, a gente já está pensando numa educação laica, num Estado também laico. Criação de escolas normais. Uma coisa muito interessante, muito importante, a matrícula de escravos. E a implantação da tendência positivista, justamente para superar aquele ensino que era muito humanista, que foi o ensino trazido pelos jesuítas. O ensino que ainda está muito apegado aos valores da cultura renascentista e também aos valores e à cultura da Igreja Católica. Então, na verdade, o Leôncio de Carvalho ele quer promover uma ruptura, colocar uma tendência mais positivista, que olhe mais para a sociedade, para as necessidades sociais, para as questões, inclusive, legais da sociedade. Legal quando eu digo no termo da norma, né, das questões normativas da sociedade, e superar, então, esse ensino humanista. Isso tudo, esses fatores que vocês estão vendo aí que eu estou falando, são ideias que estavam nessa reforma de 1879 de Leôncio de Carvalho. Além do ensino elementar e secundário, nós tivemos também o ensino superior. Acontece que, apesar da coroa ser a responsável pela promoção do ensino superior, ele era realizado em Portugal, principalmente em Coimbra e Évora. Tá? Mesmo assim, nós tivemos o surgimento de cursos jurídicos no Brasil, principalmente os cursos jurídicos. Em São Paulo, nós tivemos o surgimento da primeira faculdade de Direito, né, no Largo de São Francisco, e em Pernambuco, a Escola de Recife.
Então, já no pós-independência, essas faculdades foram já estruturadas. Bem, uma coisa que a gente acaba repetindo é o quê? É que esse ensino superior no Brasil imperial é elitista também. É somente nobres e proprietários de terras, filhos de nobres e filhos de proprietários de terra, é que conseguiriam, então, fazer uma faculdade, frequentar uma universidade, tanto no Brasil quanto em Portugal. Visto isso, nós temos a questão aí da educação na República. Então, o que eu tenho de importante da educação na República? A República já vai trazer aqui para a gente uma nova Constituição, a Constituição Republicana, de 1891. Então, o que essa Constituição vai trazer de importante para a gente? Primeiro, ela reafirma, né, a descentralização do ensino. O que quer dizer isso? Reafirmar a descentralização do ensino. Mantém aquela ideia de que a União ela é responsável, então, por uma parte da educação, os estados é responsável por uma outra parte. No Brasil Imperial, nós vimos que a União ela se responsabiliza pela educação como um todo, mas, na verdade, ela só vai cuidar, ela só vai promover a educação superior. Nós chamamos isso de pseudocentralização, por quê? Porque, na verdade, a partir de 1837, ela também vai dar algumas diretrizes para a educação primária, elementar e educação secundária a partir do Colégio Dom Pedro II. Mas, no Brasil República, a partir da Constituição Republicana de 1891, a União ela passa, então, a ser responsável pela educação superior e pela educação secundária, e os estados passam a se responsabilizar pelo ensino fundamental e profissional. Então, nós temos outros nomes aí. União, responsável pela educação superior e ensino secundário. E os estados, agora não são mais províncias, são estados, se responsabilizam pelo ensino fundamental e profissional. Uma coisa que é fato na educação brasileira e que vai ser por muitos anos é que persiste esse sistema dualista, né, tradicional do ensino. O que é o dualismo tradicional? Quem tem condições vai fazer universidade. Quem não tem vai buscar formas mais imediatas de se preparar para o mercado e para a sociedade. Né? Então é como se nós disséssemos o seguinte: a elite tem condições de fazer uma universidade e de criar os seus doutores. Já quem não tem condições vai tentar um ensino mais elementar, um ensino mais fundamental ou profissionalizante para ter alguma profissão na sociedade e, obviamente, que terá ganho menor e cargos menos relevantes. Né? Um outro detalhe que nós tivemos no Brasil foram as experiências anarquistas. Né? Então, o anarquismo, que é trazido do exterior, ele é trazido para o Brasil por imigrantes italianos e espanhóis, que são imigrantes que já trabalhavam em indústrias na Europa e conheciam já o sistema industrial, a união do proletariado, as ideias anárquicas e também ideias socialistas, dentre outras. Então, eles trazem essas ideias para o Brasil e o Brasil acaba vivendo então essas experiências anarquistas. Né? Qual era o objetivo desse pensamento anarquista? Era justamente o objetivo de implantar uma educação que não estivesse atrelada a interesses capitalistas, né? Era implantar uma educação que se articulasse, na verdade, que articulasse aí os trabalhadores, os seus filhos também, dentro do mercado, né, dentro do sistema produtivo, só que distante da ideologia burguesa. Então, a ideia do pensamento anárquico é justamente isso: unir, né, trabalhadores em geral, unir a família, unir os filhos também, e promover uma crítica à ideologia burguesa. Isso aqui talvez não seja tão importante para a nossa prova, eu acho que não é um ponto tão relevante, é mais para nós sabermos que essas experiências anarquistas elas existiram, muitas escolas anarquistas foram abertas no Brasil, era um modelo mais ou menos de associação, né, em que o proletário estava bastante presente nessas associações,
E o principal teórico anarquista que pode cair de repente na sua prova é o José Oitícica. O José Oitícica, que foi um militante, ele tinha ideias anárquicas muito fortes, era um difusor dessas ideias e dos ideais anárquicos no Brasil, e por isso ele acabou sendo exilado, né, em decorrência do ativismo político dele. Bom, isso aqui, com relação aqui às experiências anarquistas, é mais para nós sabermos que elas existiram e tudo mais. Agora, o escolanovismo é um dos pontos mais cobrados em provas, né? O escolanovismo surge aí por volta da década de 1920, 1930, e nesse momento que surge o escolanovismo, o movimento da escola nova, nós temos uma disputa aí muito clara de liberais versus conservadores, né? Então, quem são os conservadores? São aqueles católicos que estão inspirados na pedagogia do Herbar, do século XIX, que são bastante conservadores, bastante tradicionalistas, defendem uma educação religiosa, defendem o humanismo, o enciclopedismo, né? O intelectualismo, e eles vão começar agora a disputar interesses com a camada dos liberais, com o grupo dos liberais, que são aquelas pessoas inspiradas pela escola nova e que têm uma grande esperança, né, de democratizar, de transformar a sociedade sempre por meio do que? Da escola, sempre por meio da educação. Tanto é que esses escolanovistas, eles lutam por uma escola não dualista, ou seja, não aquela escola que dá preparação para os nobres, para a elite, para que eles possam cursar uma faculdade, e dá um ensino bem mais básico para aqueles que precisam simplesmente se alfabetizar, né? Então esse dualismo ele é contestado pelo escolanovismo, e eles vão procurar então reagir a esse individualismo, ao academicismo da educação tradicional. Vão combater o individualismo e vão combater o academicismo da educação tradicional. Já começa a surgir aí um pouco daqueles ideais de democratização do ensino, de integração, e que futuramente a gente sabe que nós chamaremos de inclusão na educação. Bem, quais são os principais nomes do escolanovismo no Brasil que pode cair para você na sua prova? É importante que se saiba. Então são expoentes: Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Francisco Campos, Fernando Azevedo. Esses são os principais, né? Então os nomes mais conhecidos seriam então Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Francisco Campos e Fernando Azevedo. Esse escolanovismo vai acabar impulsionando um outro movimento, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então nós teremos aí o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse manifesto foi publicado em 1932, né? E ele foi assinado por 26 educadores. Pouco, né? 26 educadores foi pouco, mas é um manifesto que vai ganhar força, embora tudo aquilo que eles pregassem não tivesse, assim, não foi depois agregado à educação, à estrutura educacional brasileira. Mas o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é, então, um manifesto publicado em 32, assinado por 26 educadores. O que esse documento defendia? Então, ele tem alguns ideais que partem do escolanovismo. Por exemplo, eles defendem uma educação obrigatória. A educação tem que ser obrigatória, ou seja, o indivíduo é obrigado a ir à escola para que ele realmente receba a instrução e ele possa ter uma vida melhor. E também, obviamente, compor uma sociedade que se torne melhor, né, a partir da educação. Então, a educação obrigatória, defendia a educação pública, defendia a educação gratuita, uma educação leiga, ou seja, não confessional, que não ficasse atrelada aos valores cristãos da igreja, e também uma educação como dever do Estado, né? O Estado é obrigado a fornecer a educação ao indivíduo. E também, como um ideal escolanovista, a eliminação do dualismo escolar, ou seja, integrar todos, democratizar o ensino para que todos tenham oportunidade e a gente então elimine esse dualismo escolar. Alguns pontos importantes. A Constituição de 1891, na verdade, o Estado ele não vai garantir a educação como um direito público subjetivo.
Vejam que hoje a educação é um direito público subjetivo do indivíduo. Se eu moro numa comunidade, numa cidade que não tem escola, que o Estado não me fornece o ensino público, é dever, é obrigação do Estado fornecer, porque é um direito subjetivo meu como cidadão. Na Constituição de 1891, o Estado não se responsabilizou em fornecer a educação. Então, como ele fazia? Quem tiver condições, vai para o ensino privado. Quem não tiver condições, então o Estado vai tentar arrumar mecanismos, estrutura, justamente para atender esse grupo de pessoas que não têm condições de pagar por um ensino privado. Por isso que a gente fala que a responsabilização do Estado no que diz respeito ao fornecimento da educação na Constituição de 1891, ela tem uma característica subsidiária. Subsidiária por quê? Se você tiver condições, vá para o ensino privado. Para aqueles que não têm condições, pode então estudar no ensino público. Como é hoje? Hoje não é assim. Hoje o que existe é um princípio da universalização, ou seja, o Estado ele fornece educação para todos, independentemente do poder aquisitivo. Tá? Então não tem mais hoje uma característica subsidiária, tem uma característica universal. Na escola, o Estado é obrigado a fornecer educação a todos, independentemente do poder aquisitivo do indivíduo. E essas reivindicações, né, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova? Uma das perguntas que aparecem bastante em concurso. Essas reivindicações elas foram acolhidas na Constituição Federal de 1934, que vai ser então a nova Constituição naquele período? Não, elas não foram acolhidas nessa Constituição Federal de 1934. Tá bom? Guardem isso. Vamos falar um pouquinho da Associação Brasileira de Educação. Aqui, aí vocês podem, quem estiver anotando, né, no caderno que eu estou falando, lembre-se de que eu estou falando um pouquinho rápido, porque senão o vídeo também fica muito enrolado, fica muito pesado para colocar na internet. Só que você pode parar, pode voltar, então é bem tranquilo, né? Coloque aí como uma observação, então, né, a Associação Brasileira de Educação, ela surge em 1924 e ela tem duas fases marcantes, né? Numa primeira fase, essa Associação Brasileira de Educação ela é extremamente influenciada pela militância católica. Então, por aqueles conservadores que querem um ensino mais religioso, mais tradicional. No entanto, a partir de 1932, ela entra numa segunda fase e a prevalência dentro dela é de membros ligados ao escolanovismo. Então, ela vai mudar um pouco os ideais da Associação Brasileira de Educação. A partir de 1932, prevalência, então, dos escolanovistas. Para que servia a Associação Brasileira de Educação? Era um ambiente de debates. Então, dentro dela existiam diversos debates importantes sobre educação e sobre a estruturação da educação no Brasil. Reforma Capanema, também um tema muito importante para concursos. Isso aqui tem caído bastante. Essa reforma Capanema, ela vai ocorrer naquele âmbito do Estado Novo, entre 1937 e 1945. Lembrando que o Getúlio Vargas ele vai implantar esse Estado Novo, outorgando uma Constituição em 1937, que ele chama de a Polaca. Né? Aliás, ele não, é chamada de a Polaca, por se parecer bastante com a Constituição da Polônia da época. O que nós teremos então? Nós temos um ministro nesse momento, que é o Gustavo Capanema, e esse ministro ele empreendeu reformas do ensino que foram chamadas de leis orgânicas do ensino. Então a reforma Capanema seria justamente o surgimento aí dessas reformas do ensino, das leis orgânicas do ensino. Essas reformas, elas tinham como principais pontos, né, quais eram os principais pontos dessa reforma? Então a gente tinha lá, regulamentava a reforma do ensino primário, por exemplo. Né? Então o ensino primário que estava bastante confuso, então há uma regulamentação da reforma do ensino primário. Nós temos a criação do ensino supletivo de 2 anos, o que é muito importante para eliminar o analfabetismo da sociedade brasileira na época. Né? Então, quem está fora da idade própria para aquele determinado ano na educação normal, então tem aí a criação do ensino supletivo de 2 anos.
Nós temos um melhor planejamento escolar, então a reforma ela vai prever um melhor planejamento escolar, medidas inclusive políticas que melhoram bastante o planejamento escolar, vai prever recursos para a implantação da própria reforma e da estruturação da educação, então já há previsão de recursos. Nós temos um ponto muito importante que é a estruturação da carreira docente. Então, estruturar a carreira docente justamente para valorizar o professor, né? Tem também a regulamentação do curso de formação de professores e nós temos a reestruturação também do curso secundário. O curso secundário ele vai passar a ser dividido da seguinte forma. Então, 4 anos de ginásio e 3 anos de colegial. Tá? Então, o ensino secundário aí, nesse período entre 1937 e 1945, ele tem 4 anos de ginásio e 3 anos de colegial. Isso também surge com a reforma Capanema. Guardem bem, então, gente, a reforma Capanema, esses principais pontos que foi implantada pelo ministro Gustavo Capanema e foram denominadas a reforma foi denominada de Leis Orgânicas do Ensino. Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Então, a gente tem algumas novidades aqui, né? Lei 4024/61. O ponto mais interessante é que ela já nasce ultrapassada, né? Então, logo quando foi publicada, essa lei já estava ultrapassada. Por quê? Porque no período em que ela ficou sendo elaborada, discutida, o Brasil já iniciou um processo de industrialização. Então, o Brasil já não é mais um país somente agrário. Ela foi concebida, as ideias foram concebidas, as ideias dela, né, que depois vão estruturar essa lei, foram concebidas no período que o Brasil é totalmente um país agroexportador, e quando ela entra em vigência, quando ela é publicada, então o Brasil já tinha iniciado o processo de industrialização, né? Então já é um país semi-urbanizado, já tem uma estrutura bastante diferente. Bom, o que nós temos de importante sobre essa lei aí, a Lei de Diretrizes e Bases de 1961? Ela vai conservar muita coisa da Reforma Capanema. Então, muita coisa que foi feita na Reforma Capanema, ela conserva. Né? No entanto, ela vai permitir uma coisa chamada de equivalência dos cursos e facilita bastante a mobilidade entre eles. Tá bom? Então, essa equivalência de cursos e a mobilidade entre eles, a facilitação dessa mobilidade, é trazido pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961. O ensino secundário também passa a ser menos enciclopédico. Nós temos aí um ensino secundário um pouco mais voltado para o dia a dia, para a realidade, e que diz respeito àqueles ideais do escola-novismo, né, que queriam uma educação mais voltada para a realidade do indivíduo e não para o enciclopedismo. Então, isso vai acontecer na LDB de 1961. A grande crítica é que o Estado não estava focando simplesmente as escolas públicas. O Estado mantinha aí um certo atendimento às escolas privadas. Existiam aí existiam alguns órgãos, né, como eram, por exemplo, a CFE, a CE, que são órgãos políticos, né? São órgãos políticos, são conselhos federais. Nós temos o Conselho Federal de Educação, que é o CFE, e os Conselhos Estaduais de Educação. Então, são órgãos políticos e que eram representados por escolas públicas, mas que dentro desses órgãos também havia representação das escolas particulares. Então, nesses conselhos também havia representação das escolas particulares. E o que essas escolas particulares faziam? Elas faziam pressões para obter recursos públicos, justamente porque a lei de 1961, essa lei de diretrizes e bases, ela permite esse apoio do Estado, inclusive às escolas privadas. Então, o Estado deixa de focar a escola pública, deixa de melhorar a escola pública e, por interesses, inclusive políticos, por interesses de instituições particulares, ele tem que atender também, inclusive com recursos, essas instituições particulares, e isso é uma grande crítica que se faz, essa é uma grande crítica que se faz à LDB de 1961. Esse fato do Estado, então, a partir dela, também atender financeiramente as escolas privadas. Bem, nós temos também
educação na ditadura, né? O que eu tenho de mais importante aí na educação da ditadura? A ditadura, quando ela surge no Brasil em 1964, a partir do golpe militar, né? Então, uma coisa que acontece é que todo grupo que é visto como subversivo, que está próximo do comunismo, do socialismo, é combatido pelo Estado militar agora. Então, dentro dessa ideia, né, foram postas fora da lei, vamos dizer assim, como fora da lei, como não existindo mais, toda aquela instituição, todas as organizações que eram consideradas subversivas. E aí a gente tem a UNE, né, que é a UNE, que pertence aos estudantes no âmbito nacional. Essa União Nacional dos Estudantes, ela vai ser vista como uma instituição subversiva e ela vai ser colocada como fora da lei, né, como não existente. Para o Estado, legalmente, então, a UNE, no Estado militar, no Estado ditatorial, ela deixa de existir. Só que ela permanece agindo clandestinamente. A gente não pode esquecer que a UNE mantém suas ações, no entanto, clandestinamente, né? Bom, se eu não tenho mais uma União Nacional dos Estudantes, em que eu tenho uma articulação em nível nacional, o que se cria? O que se criam são os diretórios acadêmicos e também uma coisa chamada de Diretório Central dos Estudantes. O que o Estado fez? Ele manteve grupos de estudantes, só que em um espaço reduzido para que não houvesse uma articulação nacional entre os estudantes. O diretório acadêmico, por exemplo, ele está restrito a cada curso. Então, cada curso tem um diretório acadêmico, está restrito a esse curso. E nós temos também o Diretório Central dos Estudantes, que é o DCE. Então, para cada universidade tem um Diretório Central dos Estudantes. Só que é escolhido uma espécie de padrinho que vai orientar os trabalhos desses diretórios. E esse padrinho, obviamente, é uma pessoa escolhida pela universidade e que defende os ideais, defende a postura do Estado, né, do Estado militar. Um outro detalhe, que já a partir da ditadura, né, do golpe militar, o Estado impedia qualquer tipo de ação política pelos estudantes. Então, o estudante não pode, vamos dizer assim, se envolver com questões políticas. Tanto é que tem uma frase da época que dizia, né, estudante é para estudar, trabalhador é para trabalhar. Então, o estudante não tinha que se envolver com assuntos políticos, muito menos com outros assuntos que não fosse estudar simplesmente. 1969 é um ano importante aí porque em 1969 a gente tem a criação de uma junta militar, né? E, aliás, a junta militar já existe, né, com o golpe militar, e a gente tem a criação de um decreto-lei. Essa junta militar baixa um decreto-lei e ela torna obrigatório o ensino de educação moral e cívica. Então vejam lá que surge o ensino de educação moral e cívica, né, nas escolas de todos os graus, todas as modalidades de ensino. Então você tem que ter ensino de educação moral e cívica. Uma observação: no ensino secundário ele já não chama ensino de educação moral e cívica. No ensino secundário ele se chama Organização Social e Política Brasileira, e no curso superior ele vai se chamar Estudos de Problemas Brasileiros. Qual é a ideia? Criar, né, cultivar um cidadão organizado, disciplinado e que respeite o Estado, que não seja subversivo. Logo, essa disciplina ela tem um caráter manipulador, ela tem um caráter ideológico, ela vai querer, já desde cedo, manipular o indivíduo para que ele aceite aquele Estado autoritário. Em 1868, surge com o Costa e Silva, né, o AI-5. Então, em dezembro de 1968, o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, ele surge e vai retirar, então, todas as garantias individuais, públicas, até mesmo privadas, né, e concede ao presidente, ao Costa e Silva na época, poderes, né, para atuar tanto como executivo como legislativo, né. Então, o AI-5 é uma concentração excessiva de poderes na mão do presidente, e por isso a gente tem aí vamos dizer assim, uma retirada das garantias individuais, públicas e privadas da sociedade. Isso foi em 1968. Em 1969, surgiu um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 477,
que vai então proibir aluno, professor, funcionário, qualquer indivíduo ligado às escolas, estarão proibidos de qualquer manifestação de caráter político. Tá? Então, qualquer manifestação que pareça cultural, mas que tenha um caráter político, será, vamos dizer assim, ela será combatida pela ditadura militar, pelo Estado. E nessa lei, nesse decreto-lei 477, então estão proibidos de qualquer manifestação de caráter político, alunos, professores e funcionários de escola. Tá? A gente vai ter também, nesse período da educação na ditadura militar, as reformas tecnicistas e os acordos, né, MEC-USAID. Então, as reformas tecnicistas e acordos MEC-USAID. O que quer dizer isso? Primeiro, o tecnicismo. Né? Nós vimos, a gente sabe que existe uma tendência liberal, que é a tendência tecnicista, e o que nós tínhamos nesse tecnicismo é a aplicação de um modelo empresarial na escola. Então, a escola vai receber um modelo empresarial de trabalho que está baseado em quê? Está baseado na racionalização. É um estudo bastante racionalizado que se adeque, né, às exigências da sociedade industrial capitalista, das empresas, das indústrias, do mercado aí em ascensão no Brasil, em expansão. Já esses acordos MEC-USAID, né, que a gente tem nesses acordos aí? Então, por esse acordo, o Brasil está... É um acordo que o MEC faz com os Estados Unidos. Então, é um acordo com os Estados Unidos. E é um acordo em que o Brasil, a partir dele, receberia assistência técnica. Receberia cooperação financeira, justamente para a implantação de reformas. Que tipo de reformas? Essas reformas tecnicistas. Então, se eu vou criar escolas que têm o padrão de empresa, né, jogar um modelo empresarial para dentro da escola, de onde eu vou buscar ideias, cooperação financeira e assistência técnica? Eu vou buscar lá nos Estados Unidos, que, no caso, é um país desenvolvido, é um país que vende tecnologia e que está amplamente interessado em ter um cliente grande como o Brasil na América do Sul. Então, nós temos aí esses acordos MEC-USAID. O nome, né? Estou colocando aí para vocês, para ficar fácil. Esse nome, USAID, é um nome, ou USAID, um nome um pouco estranho, né? Então, você pode ver aí o que significa esse nome em inglês, que fica mais fácil. Bom, o que mais que a gente tem de importante sobre essas reformas tecnicistas, né? Coloquem aí, porque isso pode cair também, essas características das reformas tecnicistas, as características dela, algum texto que trabalhe isso. É uma reforma autoritária, é uma reforma vertical. Por quê? Porque ela segue um padrão hierárquico, vem de cima para baixo, vem do Estado. E é também uma reforma domesticadora. Então, são 3 características bem claras dessa reforma. Ela é autoritária, é vertical e é domesticadora. E ela tem 3 pilares. Então, muita atenção com relação a isso. Existem 3 pilares dessa reforma. O primeiro pilar é educação e desenvolvimento. Então, essa reforma busca educação e desenvolvimento. É o primeiro pilar. Quer dizer o quê? Quer dizer justamente formar uma mão de obra, né, que atenda ao mercado em expansão. Então, o pilar da educação e desenvolvimento é formar uma mão de obra que atenda o mercado em expansão. O segundo pilar é educação e segurança. Por que educação e segurança? Porque a escola tem que formar o cidadão consciente. Até mesmo por causa disso que existe aquela educação moral e cívica, aquela disciplina, né, educação moral e cívica, que é para formar o cidadão consciente, o cidadão que acredite no Estado, que respeite o Estado, que não seja subversivo. O outro pilar é educação e comunidade. O que seria esse pilar? Ele diz respeito à criação de conselhos de empresários e mestres para estabelecer a relação entre escola e comunidade. Então, ou seja, mostrar esse papel formador de profissionais de mão de obra técnica para a comunidade, estabelecendo-se então uma
relação entre escola e comunidade. Isso ocorreria a partir de conselho de empresários e de mestres. O que mais que a gente tem de importante? Nesse período de ditadura militar, a gente tem a reforma do primeiro e segundo graus, de 1971, que é essa lei número 5.692 de 71. Gente, um detalhe, eu não vou colocar aqui a reforma do ensino superior. Por quê? Porque eu estou acreditando que, embora possa cair de forma genérica, que houve a reforma do ensino superior no Brasil, eu não acho que isso será pedido, não. Eu não acho que é o foco da prova, então por isso eu não vou falar. Eu vou falar do que para a gente é realmente importante, por causa da característica desse próximo concurso, né, da SEAD do Paraná, que é a reforma do primeiro e segundo graus em 1971. O que acontece com essa reforma, né? Então nós tivemos aí, como se dissesse assim, aglutinou, né, juntou o antigo primário com o ginasial. E com isso suprime aqueles exames de admissão, né, por seletividade. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem então uma aglutinação do primário com o antigo primário com o ginasial. E vem esse nome então de etapa, né, o ginásio. Em suma, quais são as integrações que nós temos? A integração do primário, do ensino primário com o ginásio e do ensino secundário com o técnico. O que seria esse ensino secundário com o técnico? Seria justamente o indivíduo que, ao se formar no ensino médio, ele também fez uma habilitação e ele vai sair da escola com uma profissão. Ele já vai sair pronto para o mercado de trabalho. Como observação, vocês podem colocar um princípio aí que chama princípio da terminalidade. O que quer dizer esse princípio da terminalidade? Ele, vamos dizer assim, a partir desse princípio, o Estado esperava que, no momento em que o indivíduo termina cada um dos níveis de educação, ele já está capacitado para ingressar no mercado como força de trabalho, caso seja preciso. Então, cada vez que ele passava um nível, ele já estaria, de certa forma, capacitado para o mercado. Ou seja, até que ao final do ensino secundário e técnico, naquele momento que ele tem a sua habilitação, ele está amplamente qualificado para ingressar no mercado de trabalho. Tá? Como é o currículo nesse momento da educação tecnicista? Nós temos, então, o currículo. De um lado a educação geral e de outro lado a formação especial. Veja que eu tenho um ensino secundário, né, só que é um ensino secundário integrado ao ensino técnico. Então, no que diz respeito ao currículo, como é a educação geral? Então eu tenho na educação geral educação física, educação moral e cívica, educação artística, programa de saúde, religião. Lembrando que geografia e história foram unidas, né, e elas passaram a se chamar então ciências sociais, e filosofia foi extinta do currículo até por causa da proximidade da disciplina de filosofia com aqueles ideais marxistas, com o socialismo, com o comunismo. Então, nós temos no lugar de filosofia retirada do currículo e geografia e história se aglutinam e se tornam então ciências sociais. Isso eu tenho na educação, no currículo da educação geral. E na formação especial, o que significa? A formação especial é aquela que dá habilitação profissional. Então, são disciplinas que integram as três áreas, o setor primário, secundário e terciário. Ou seja, o setor da agropecuária, da indústria e dos serviços. O Brasil, naquele momento, tem mais ou menos, tinha ali 130 habilitações. Então, você tinha como terminar o ensino médio de hoje, o ensino secundário, tendo aí alguma habilitação e podendo escolher entre 130. Só que o que acontecia? Algumas habilitações elas eram destinadas para determinadas regiões. Tá? Então, algumas habilitações levavam-se em consideração aquilo que a região produzia, característica da região, principalmente no que diz respeito à agricultura e à pecuária. Em 1900, acho que eu não tenho aqui, mas vocês podem colocar, em 1967, surgiu no Brasil um movimento que foi chamado de Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é o Mobral, né? A ideia do Estado era muito interessante. Ele percebia que
praticamente metade da população estava analfabeta naquele momento. O Brasil sempre teve um problema muito forte com o analfabetismo e hoje a gente tem tentado suprir isso, embora os números não sejam tão interessantes, né? Nós vimos que no censo de 2010, depois números de 2011, o Brasil tem um índice de analfabetismo muito alto ainda. Nós temos hoje 16 milhões de analfabetos funcionais, muitos analfabetos até 15 anos de idade. Então, o Brasil ainda sofre com isso. Mas naquela época, na década de 60, o analfabetismo era muito forte e o Estado, então, brasileiro cria aí esse movimento brasileiro de alfabetização moral. A ideia é interessante por quê? Porque você tem metade da população analfabeta e metade alfabetizada. Se essa metade alfabetizada, cada um pegar um indivíduo e alfabetizá-lo, o Brasil rapidamente, em questão de 1 ou 2 anos, não teria mais analfabetos, né? Então é uma ideia bastante imediatista. A gente sabe que esse tipo de imediatismo não dá certo em política pública. Uma coisa interessante é que o movimento ele utiliza o método do Paulo Freire, né, de alfabetização. Só que, com um problema, né? Não tem um conteúdo ideológico. Então, sem o conteúdo ideológico, esse método do Paulo Freire realmente não iria funcionar, porque o mais importante é o conteúdo ideológico, de emancipação do sujeito, de apresentar a realidade para o sujeito, de motivá-lo para se instruir, para que ele possa, então, se desvincular da ideologia dominante, né? Sem esse conteúdo ideológico, essa alfabetização ela não se completa. Justamente por isso, o programa, pelo volume de recursos que ele envolveu, pelo tanto de gente que se cadastrou, ele teve um baixo rendimento. Foi um programa que não deu muito certo. E, por fim, a gente vai analisar aqui a Constituição Federal de 1988. Vejam que essa aula é bem um resumo mesmo, gente, porque seria complicado, né, analisar todos os pontos da educação brasileira e a minha preocupação nesse momento é a prova, é que vocês encontrem questões ali, essas informações nas questões da prova, tá? Então eu estou focando realmente em questões de prova aqui, por isso que a gente está indo um pouco rápido. E a gente termina aqui essa aula com a Constituição Federal de 88. Depois de todas essas transformações que nós vimos, a Constituição Federal de 88 vai trazer o quê? Vai trazer lá gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que é um estabelecimento oficial? Estabelecimento oficial do Estado mesmo. Então, gratuidade do ensino público. Agora a gente tem o princípio da universalização, ou seja, educação para todos. A pessoa pode ser pobre ou rica, o Estado dá a educação, né? Ensino fundamental obrigatório e gratuito. Então, esse ensino fundamental, considerando o ensino de 9 anos, ele é obrigatório a partir dos 6 anos. No entanto, nós tivemos uma nova regulamentação em abril, agora de 2013, em que em breve será obrigatório nas escolas já o ensino obrigatório a partir dos 4 anos. Né? Então, a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Expansão do ensino obrigatório gratuito progressivamente ao ensino médio. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. Ensino obrigatório e gratuito como direito subjetivo, ou seja, se a pessoa estiver numa cidade que não tem escola gratuita, o Estado é obrigado a fornecer, porque é um direito subjetivo do cidadão. Valorização dos profissionais de ensino, e aí a gente fala bastante da formação continuada, né, que os estados adotam hoje, e é algo que tem sido trabalhado de forma muito séria pelo Estado, mas que ainda precisa melhorar, a formação continuada ainda precisa se expandir. Autonomia universitária, aplicação anual pela União de nunca menos de 18% e pelos estados, Distrito Federal e municípios de 25% no mínimo da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. E um Plano Nacional de Educação visando a articulação e o desenvolvimento do ensino com seus diversos níveis. Plano Nacional de Educação, gente, que ele é decenal, né? Cada 10 anos ele surge aí o primeiro. A gente vai ter em 2000, depois vai até 2010, de 2001 a 2010. E o novo, ele agora é vigente de 2011 a 2020. E um dos pontos importantes do Plano Nacional de Educação
é que ele prevê recursos financeiros. No caso do Brasil, ele até demorou para ficar vigente esse Plano Nacional de Educação. Um dos grandes entraves aí foi a destinação de recursos, ver o percentual do PIB que seria direcionado à educação. E ele também vai tentar levantar medidas estruturais para vencer aí problemas como evasão escolar, analfabetismo, repetência, desemprego, qualidade de ensino, dentre outras coisas. Bem, o que nós não falamos aqui que é importante você dar uma lida, ou então, principalmente quem foi meu aluno aí nos cursos no conteúdo aí de Fundamentos da Educação, o que você tem que ficar atento é com relação à Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990, que ocorreu em Jomtien, na Tailândia, e ali surgem valores para a educação, principalmente valores de inclusão. Tá? Então a gente não vai falar disso, eu quis trazer somente pontos bastante políticos e até mesmo jurídicos da história da educação. Obviamente que um resumo, porque se for muito demorado vocês podem ler em casa sozinhos, né? Não precisaria. Essas questões que eu trouxe são uma aposta minha na prova. Imagino que alguma questão que caia vai estar ligado a esse conteúdo aí. Então, muita atenção com relação ao surgimento da educação de jovens e adultos no Brasil, principalmente o pessoal que vai fazer pedagogia, né? Essa aula é destinada para o pessoal que tem como disciplina específica pedagogia. Então, dê uma estudada aí na questão da inclusão, na questão da educação de jovens e adultos, e dê uma lida na LDB agora, na LDB nova, né? Principalmente os artigos referentes à formação de professores, aos princípios, aqueles artigos 3º, 4º, ao artigo 20 até o 39, mais ou menos, 38, de onde fala ali do ensino fundamental e médio, e também de características como avaliação, dentre outros. Espero que tenha ajudado nessa aula. Assim que eu tiver mais novidades no blog, eu vou compartilhar com todos, e você pode também, por favor, passar aí o blog para outros professores, para que eu possa levar a informação a mais pessoas, a mais escolas, e nós podemos aí nos ajudar nesse processo de captação de conhecimento. Pessoal, eu utilizei os 2 livros, né? O livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha, que é História da Educação e da Pedagogia, e o do Demival Saviani, alguns comentários só, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Espero ainda colocar no blog um resumo bem bacana de todo o livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Quem sabe mais um tempinho aí eu trago essa novidade para vocês. Não vou colocar o simulado agora, mas no decorrer da semana vou tentar fazer o simulado só de questões de história da educação e comentá-los, tá? Não estou prometendo, mas vou fazer um esforço para colocar o simulado para vocês também. Valeu, até mais, e frequentem o blog, e também apresenta aí para o pessoal também poder entrar nele. Valeu, pessoal.